A pequena cidade de Passavento, incrustada no coração do interior brasileiro, sempre foi um oásis de calmaria. O ritmo lento da vida era ditado pelo sol escaldante e pelo canto distante dos pássaros. Fofocas corriam soltas na praça principal, à sombra da velha figueira, e todos se conheciam pelos primeiros nomes, compartilhando alegrias e tristezas como uma grande família. Até que a realidade se vergou. Começou com sussurros, relatos isolados de um brilho estranho no céu noturno, algo diferente das estrelas familiares. A princípio, foram ignorados, atribuídos à imaginação fértil de alguns ou ao cansaço após um longo dia de trabalho na roça. Mas os sussurros se tornaram murmúrios, e os murmúrios um coro de espanto e apreensão quando mais pessoas começaram a testemunhar o fenômeno. Não era um meteoro nem um avião. Era uma fenda, uma ondulação luminosa no tecido do céu, como se um véu invisível estivesse sendo puxado para o lado, revelando um vazio cintilante por trás. Cores que não existiam no espectro terrestre dançavam em suas bordas, e um zumbido sutil, quase inaudível, vibrava no ar ao seu redor. A fenda apareceu pela primeira vez sobre o campo aberto que ficava nos arredores da cidade, um espaço vasto, geralmente usado para pastagem. Naquela tarde fatídica, enquanto o sol começava sua lenta descida, pintando o céu com tons de laranja e roxo, o brilho se intensificou. A ondulação cresceu, tornando-se um portal pulsante, um olho gigante aberto para o desconhecido. A notícia se espalhou como um incêndio por Passavento. Moradores curiosos e temerosos convergiram para a borda do campo, mantendo uma distância respeitosa do fenômeno celeste. Havia um medo palpável no ar, um pressentimento de que algo fundamental havia mudado. Entre os observadores estava Ana, uma jovem de 20 e poucos anos, conhecida por seu pragmatismo e ceticismo. Ela observava o portal com uma carranca franzida, tentando encontrar uma explicação lógica para o que seus olhos viam. Seria algum tipo de fenômeno natural raro? Uma ilusão de ótica causada por condições atmosféricas incomuns? Sua mente lutava para processar a imagem irreal diante dela. Enquanto os moradores discutiam em voz baixa, teorizando sobre a natureza do portal, um evento chocante silenciou a multidão. Uma vaca que pastava despreocupadamente perto da borda do campo foi repentinamente envolvida por uma luz intensa e puxada em direção ao portal. Em um instante, ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. O pânico se instalou. Gritos ecoaram pelo campo, enquanto as pessoas corriam para trás, tropeçando umas nas outras em sua pressa de se afastar da ameaça invisível. Ana permaneceu paralisada, seus olhos arregalados de horror e incredulidade. O que quer que fosse aquilo não era natural. Nos dias que se seguiram, o portal permaneceu ali, pulsando no céu como uma ferida aberta na realidade. A vida em Passavento mudou drasticamente. O medo pairava sobre a cidade como uma névoa densa. As pessoas evitavam sair de suas casas sozinhas, e as noites eram preenchidas por sussurros e orações silenciosas. A curiosidade, no entanto, era uma força poderosa. Apesar do perigo óbvio, alguns moradores mais ousados se aproximavam do portal durante o dia, observando-o de longe, tentando desvendar seus segredos. Entre eles estavam seu Elias, o velho pescador conhecido por suas histórias fantásticas, e Dona Marta, a parteira da cidade, uma mulher de fé inabalável. Foi durante uma dessas observações tensas que o impensável aconteceu novamente. Um grupo de adolescentes, movidos pela bravata e pela falta de compreensão do perigo real, se aproximou demais da borda do campo. De repente, o portal pareceu vibrar com mais intensidade, e tentáculos de luz pálida se estenderam, agarrando dois dos jovens. Seus gritos de terror foram cortados abruptamente, enquanto eram puxados para dentro da fenda, desaparecendo na miríade de cores do outro lado. O horror que se abateu sobre Passavento foi indescritível.
Os adolescentes desaparecidos eram filhos, irmãos, amigos. A pequena comunidade foi mergulhada em luto e medo. As famílias enlutadas clamavam por respostas, por uma maneira de trazer seus entes queridos de volta. Ana sentiu o peso da tragédia de forma particularmente intensa. Um dos jovens desaparecidos era Pedro, seu vizinho e amigo de infância. Ela se lembrava de suas risadas, de suas conversas sob a sombra da mangueira, dos sonhos que compartilhavam para o futuro. Agora ele se fora, engolido por uma aberração inexplicável. Determinada a não sucumbir ao medo, Ana começou a observar o portal com mais atenção. Ela passava horas na janela de seu quarto, analisando suas cores mutantes, seus padrões de energia, tentando encontrar alguma lógica no caos aparente. Ela lia livros de física e astronomia, buscando qualquer teoria que pudesse explicar o que estava acontecendo. Sua mente cética ainda resistia à ideia de dimensões paralelas ou outras realidades. Tinha que haver uma explicação científica, algo que a humanidade ainda não compreendia. Mas quanto mais ela observava, mais aterrorizante a verdade se tornava. O portal não seguia as leis da natureza como ela as conhecia. Uma noite, enquanto a lua cheia lançava sombras longas e distorcidas sobre a cidade, Ana testemunhou algo ainda mais estranho. Uma figura escura e indistinta pareceu se mover brevemente dentro do portal, como se estivesse olhando para o nosso mundo. O medo gelou o sangue em suas veias. Não eram apenas objetos inanimados ou animais sendo levados. Havia algo lá dentro, talvez até mesmo inteligência. A partir daquele momento, a determinação de Ana se intensificou. Ela não podia simplesmente ficar parada enquanto sua cidade era aterrorizada e seus amigos desapareciam. Ela precisava entender o portal, descobrir para onde ele levava e, o mais importante, encontrar uma maneira de trazer Pedro e os outros de volta. Passou a registrar em um caderno tudo o que observava. As mudanças sutis de cor, as pulsações mais fortes em determinados horários, o comportamento dos animais nas redondezas. Também conversava com os moradores mais antigos, em busca de alguma lenda ou relato que pudesse ter passado despercebido. Foi assim que descobriu que o campo onde o portal surgiu já era evitado por alguns, que diziam sentir calafrios ao passar por lá, mesmo antes de tudo começar. Seu Elias contou que, quando criança, ouviu o pai mencionar um vórtice de vento invisível naquela região, algo que fazia as folhas girarem em círculo, mesmo sem brisa. Dona Marta, por sua vez, mencionou sonhos repetitivos com um olho brilhante no céu, que a observava em silêncio. Ninguém levava essas histórias a sério. Mas agora, Ana começava a pensar que os sinais estavam lá o tempo todo, esperando apenas para serem notados. Certa madrugada, tomada por um impulso quase suicida, Ana saiu de casa com uma lanterna e foi até a borda do campo. O portal pulsava em tons de verde e roxo, emitindo um som grave e constante, como um coração colossal batendo do outro lado da realidade. Ela ficou ali, encarando o vazio colorido, o vento frio cortando sua pele, o medo roendo suas entranhas. E então ouviu. Não era um som comum, mas palavras. Frases fragmentadas, como se viessem de muito longe, como se o espaço entre mundos filtrasse a linguagem. Ela ouviu seu nome seguido por um sussurro. Ajude-nos. Voltou correndo para casa, o coração disparado. Estava enlouquecendo. Ou realmente havia alguém, algo, tentando se comunicar do outro lado? E se os desaparecidos ainda estivessem vivos, presos em algum lugar além da compreensão humana? Nas semanas seguintes, Ana trabalhou incansavelmente. Com a ajuda de seu Elias, construiu um pequeno abrigo de observação perto do campo, camuflado entre as árvores. Instalou câmeras, gravadores e sensores improvisados com peças de rádio antigo e ferramentas de seu falecido pai. Cada dado que coletava a deixava mais convencida de que o portal era uma abertura instável entre realidades e que estava ficando maior. A cidade, por sua vez, afundava em desespero. Algumas famílias foram embora,
tentando deixar para trás os horrores que Passa Vento agora representava. Outras se agarravam à fé, realizando vigílias e rezas constantes. Mas havia um silêncio generalizado sobre o assunto. Era como se falar sobre o portal desse ainda mais poder a ele. Ana, no entanto, se preparava. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria que tomar uma decisão. Ou continuava observando de longe enquanto mais vidas eram ceifadas, ou cruzava ela mesma o limiar do desconhecido, arriscando tudo em nome da verdade e da esperança. Na última entrada do seu caderno, escreveu com letras trêmulas: "Moesten zijn des metas Deus datin." Se eu não voltar, alguém precisa continuar. O portal não é um fim. É o começo de algo muito maior. E eu preciso saber o que há do outro lado. Na noite seguinte, com a cidade mergulhada em silêncio e a lua escondida atrás de nuvens espessas, Ana caminhou até o campo. Seus passos eram lentos, mas firmes. A fenda brilhava com uma intensidade hipnótica, convidando-a. E então, sem olhar para trás, ela atravessou. E Passa Vento nunca mais foi a mesma. A decisão não foi tomada levianamente. Ana passou noites em claro, revendo suas anotações, tentando encontrar algum padrão, alguma lógica, no comportamento errático do portal. Ela conversou com os moradores mais velhos, buscando lendas ou histórias antigas que pudessem oferecer alguma pista. Mas nada em sua cultura local falava de fendas no céu ou de mundos além do véu. A polícia local e as autoridades governamentais mostraram-se tão perplexas quanto os habitantes de Passa Vento. Cientistas foram enviados para analisar o fenômeno, instalando equipamentos sofisticados ao redor do campo. Mas os instrumentos registravam apenas anomalias inexplicáveis, leituras que desafiavam as leis da física conhecidas. O portal permanecia um mistério impenetrável. A cada dia que passava, a esperança de rever Pedro e os outros desaparecidos diminuía, mas para Ana, a inação era insuportável. Ela sentia que precisava fazer algo, qualquer coisa, mesmo que fosse uma aposta desesperada. A ideia de atravessar o portal começou a germinar em sua mente, alimentada pela dor da perda e por uma teimosa centelha de esperança. Ela sabia que era perigoso, talvez suicida, mas a possibilidade, por menor que fosse, de encontrar Pedro vivo, de descobrir para onde eles haviam sido levados, era um incentivo poderoso. Além disso, a visão da figura sombria no portal a assombrava. Quem ou o que estava lá dentro e qual era o seu interesse em nosso mundo? Na calada de uma noite sem lua, Ana tomou sua decisão. Ela preparou uma pequena mochila com suprimentos básicos: água, comida enlatada, uma lanterna e um caderno para registrar suas descobertas. Ela deixou um bilhete para seus pais, explicando sua intenção e pedindo que não perdessem a esperança. Com o coração palpitando no peito, ela se dirigiu ao campo aberto. O portal pulsava diante dela, ainda mais imponente e ameaçador de perto. As cores giravam em um caleidoscópio hipnótico, e o zumbido sutil era agora um murmúrio constante que parecia vibrar em seus ossos. Respirando fundo, Ana reuniu toda a sua coragem e caminhou em direção à fenda. Quanto mais se aproximava, mais estranha a sensação se tornava. O ar parecia mais denso, carregado de uma energia estática que eriçava os pelos de seus braços. O zumbidose intensificou, tornando-se quase ensurdecedor. Então ela atravessou. A sensação foi indescritível. Por um instante, tudo se desfez em um turbilhão de luz e cor. Ela sentiu como se estivesse sendo puxada, esticada, desmembrada e remontada em um piscar de olhos. Então, a sensação cessou e Ana cambaleou para a frente, seus pés encontrando um chão sólido, embora estranhamente texturizado. Ela estava em outro lugar. O mundo ao seu redor era bizarro e familiar ao mesmo tempo. O céu acima era de um tom púrpura profundo, salpicado por duas luas pálidas que lançavam sombras alongadas e distorcidas. A vegetação era exuberante, mas as plantas tinham formas e cores que desafiavam qualquer classificação terrestre.
Árvores com troncos retorcidos e folhas luminescentes se erguiam em uma floresta silenciosa, iluminada pela luz espectral das luas. O ar tinha um cheiro doce e metálico, e uma suave melodia parecia flutuar ao seu redor, sem uma fonte aparente. Ana se sentiu tonta e desorientada, mas a adrenalina a impedia de sucumbir ao medo. Ela precisava se orientar, encontrar algum sinal de Pedro ou dos outros desaparecidos. Com cautela, ela começou a explorar a floresta alienígena. Os sons eram estranhos e sutis, o farfalhar de folhas que pareciam feitas de vidro, o murmúrio distante de uma água invisível, o ocasional chilrear agudo de criaturas desconhecidas. À medida que se aprofundava na floresta, Ana começou a encontrar vestígios de outros seres. Havia pegadas estranhas no solo, algumas com múltiplos dedos, outras com cascos. Ela viu objetos que pareciam ferramentas ou armas rudimentares, feitos de materiais desconhecidos. O medo de encontrar criaturas hostis era constante, mas a esperança de encontrar Pedro a mantinha em movimento. Ela gritou seu nome várias vezes, mas sua voz ecoava pela floresta silenciosa, sem resposta. Depois de horas de caminhada exaustiva, Ana chegou a uma clareira. No centro, havia uma estrutura curiosa, feita de ossos brancos entrelaçados, formando uma espécie de altar ou portal menor. Uma névoa pálida emanava da estrutura, e o ar ao redor parecia vibrar com energia. Enquanto Ana observava a estrutura com cautela, uma figura emergiu da névoa. Era uma pessoa, mas vestida com roupas estranhas, feitas de um tecido escamoso e brilhante. Seu rosto estava oculto por um capuz, mas sua postura era curvada e cansada. O coração de Ana acelerou. Seria um dos desaparecidos? Ela se aproximou lentamente, chamando em português. "Olá, você está perdido?" A figura se virou, e Ana prendeu a respiração em choque. O rosto sob o capuz era familiar, terrivelmente familiar. Era o rosto de Gabriel, um homem que havia desaparecido de Passavento há mais de 20 anos, sem deixar vestígios. Na época, Ana era apenas uma criança, mas ela se lembrava das buscas desesperadas, da tristeza que pairou sobre a cidade por meses. Gabriel parecia mais velho, seus cabelos antes castanhos, agora grisalhos, e seu rosto marcado por rugas profundas. Seus olhos, no entanto, mantinham um brilho de reconhecimento enquanto fitavam Ana. "Ana", ele sussurrou, sua voz rouca e hesitante. "É você mesmo, Ana de Passavento?" As perguntas jorraram da boca de Ana. Como ele havia chegado ali? Onde ele esteve todos esses anos? Ele tinha visto Pedro ou os outros desaparecidos recentemente? Gabriel a ouviu pacientemente e então começou a contar sua história. Ele se lembrava de estar caminhando pelo campo uma noite, há muitos anos, quando o portal apareceu pela primeira vez, embora em uma forma muito mais sutil. Uma curiosidade irresistível o levou a se aproximar, e ele foi envolvido por uma luz brilhante e transportado para este mundo. Ele havia passado anos vagando por esta dimensão, encontrando outras pessoas de diferentes mundos que também haviam sido trazidas para cá. Alguns haviam sobrevivido, outros não. Ele havia aprendido a língua local, um dialeto gutural falado por criaturas humanoides que habitavam as regiões mais profundas da floresta. Quanto a Pedro e os outros desaparecidos recentemente, Gabriel não os havia visto. Ele explicou que o portal parecia se mover e se conectar a diferentes realidades em momentos distintos. Aqueles que foram levados agora poderiam estar em qualquer lugar, em qualquer tempo. A revelação de Gabriel lançou uma nova luz sobre o mistério do portal. Não era apenas um caminho para um único mundo paralelo, mas sim uma ponte instável entre inúmeras realidades, um nexus de tempos e espaços diferentes. O tempo aparentemente não funcionava da mesma forma do outro lado. 20 anos haviam se passado para Gabriel, mas para Ana apenas alguns dias. Gabriel também falou sobre os perigos deste mundo. As criaturas da floresta eram em sua maioria pacíficas,
Mas havia predadores, seres sombrios, atraídos pela energia do portal, e outras entidades malévolas que vagavam pelas sombras. A estrutura de ossos, ele explicou, era um tipo de baliza, usada por algumas das criaturas para se orientarem através das dimensões. Ana se sentiu sobrecarregada pelas informações. O que havia começado como uma busca desesperada por um amigo perdido havia se transformado em uma descoberta muito maior e mais assustadora sobre a natureza da realidade. A possibilidade de encontrar Pedro ainda existia, mas a vastidão do multiverso agora parecia um obstáculo quase insuperável. No entanto, a presença de Gabriel oferecia uma nova esperança. Ele conhecia este mundo, seus perigos e seus segredos. Talvez, juntos, eles pudessem encontrar um caminho de volta para casa. E talvez, apenas talvez, pudessem encontrar Pedro no labirinto infinito de realidades que o portal havia revelado. A jornada de Ana estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando em um universo muito mais estranho e imprevisível do que ela jamais poderia ter imaginado. A sombra de Passa-Vento parecia distante agora, uma memória de uma vida mais simples, antes que a fenda no real abrisse seus olhos para a infinita e aterrorizante tapeçaria da existência. Com Gabriel como guia, Ana começou sua jornada pela dimensão paralela. Ele a ensinou a reconhecer os sinais de perigo, a encontrar água e comida e a evitar as criaturas mais hostis. A comunicação era às vezes um desafio, já que o português de Ana soava estranho neste mundo. Mas a compreensão mútua, construída sobre sua origem compartilhada em Passa-Vento, superava as barreiras linguísticas. Eles viajaram por florestas bioluminescentes, onde cogumelos gigantes lançavam luz suave e pulsante. Atravessaram planícies varridas por ventos carregados de cristais que retinham ao toque, e escalaram montanhas cujos picos se perdiam em um céu de cores sempre mutantes. A cada nova paisagem, Ana se maravilhavam com a estranheza e a beleza deste mundo, mas nunca se esquecia de seu objetivo principal: encontrar um caminho de volta. Gabriel explicou que os portais não eram estáveis. Eles se abriam e se fechavam aleatoriamente, mas conectando diferentes pontos no multiverso por períodos de tempo incertos. A chave para voltar para Passa-Vento seria encontrar um portal que se conectasse à sua linha temporal e localização. Durante sua jornada, eles encontraram outros viajantes perdidos, pessoas de diferentes épocas e mundos, cada um com sua própria história de como foram apanhados pela teia dimensional. Alguns estavam desesperados para voltar para casa, outros haviam se resignado ao seu destino, e alguns até haviam encontrado uma nova vida neste lugar estranho. Um desses encontros foi com uma cientista de um futuro distante, presa nesta dimensão há décadas. Ela possuía um conhecimento fragmentado sobre a natureza dos portais, teorizando que eles eram manifestações de dobras no tecido espaço-tempo, criadas por forças cósmicas ainda desconhecidas. Ela também mencionou a existência de seres que seriam capazes de manipular essas fendas, entidades que vagavam entre as dimensões com propósitos inescrutáveis. A menção dessas entidades sombrias fez o sangue de Ana gelar. Seriam elas as figuras que ela havia vislumbrado no portal? Seriam elas responsáveis pelos desaparecimentos em Passa-Vento? À medida que avançavam, Ana percebeu que Gabriel estava estranhamente familiarizado com certos aspectos deste mundo, como se já tivesse percorrido esses caminhos antes. Quando ela o questionou, ele hesitou antes de revelar um segredo surpreendente. Ele havia encontrado outros portais ao longo dos anos e, em algumas ocasiões, havia espiado através deles, vislumbrando diferentes realidades, incluindo o seu próprio mundo em diferentes momentos do tempo. Ele havia visto Passa-Vento através de outras fendas, observando sua família envelhecer, a cidade mudar lentamente.
Ele havia até mesmo testemunhado o nascimento de Ana através de um portal que se abriu brevemente perto de sua casa. A impossibilidade de retornar, o medo de alterar o fluxo do tempo, o haviam mantido preso neste mundo por tanto tempo. A revelação de Gabriel deixou Ana atordoada. A ideia de que ele a havia observado à distância, sem poder intervir, era perturbadora. Mas também oferecia uma nova perspectiva sobre a natureza dos portais e suas conexões temporais. Um dia, enquanto se abrigavam em uma caverna durante uma tempestade de cristais incandescentes, Gabriel mostrou a Ana um objeto estranho que havia encontrado. Era um pequeno artefato feito de um metal escuro e liso, com intrincadas gravações que brilhavam com uma luz fraca. Ele acreditava que o objeto era uma espécie de chave ou guia, capaz de detectar e talvez até mesmo influenciar a abertura dos portais. Juntos eles começaram a estudar o artefato, tentando decifrar suas estranhas propriedades. Com o tempo, Ana, com seu raciocínio lógico e sua familiaridade com os princípios da física terrestre, começou a formular uma teoria. Ela acreditava que o artefato sintonizava com as frequências energéticas dos portais, permitindo que fossem localizados e talvez até mesmo abertos em momentos específicos. Com essa nova esperança, sua jornada ganhou um novo propósito. Eles seguiram as indicações sutis do artefato, atravessando paisagens cada vez mais bizarras e perigosas. Em um ponto, foram perseguidos por criaturas sombrias que se moviam nas sombras, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Em outro, tiveram que atravessar um rio de lava incandescente, usando pontes naturais, feitas de rocha resfriada. Finalmente, após semanas de viagem, o artefato começou a vibrar intensamente, apontando para um ponto específico no horizonte. No alto de uma montanha escarpada, eles viram uma ondulação familiar no ar, um brilho cintilante que só podia significar uma coisa: um portal estava se abrindo. Com o coração na garganta, eles correram em direção ao portal, o artefato brilhando cada vez mais forte em suas mãos. Ao se aproximarem, puderam ver através da fenda uma visão fugaz de um céu azul familiar, as copas verdes das árvores de passa-vento. Era sua chance. Gabriel hesitou na beira do portal. Depois de tantos anos neste mundo, a ideia de voltar para casa era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. Ele havia mudado e o mundo que ele conhecia também havia mudado. "Vá, Ana", ele disse com um sorriso triste. "Você tem que contar a eles o que aconteceu. Diga a eles que o universo é muito maior e mais estranho do que imaginam." Com lágrimas nos olhos, Ana abraçou Gabriel e atravessou o portal. A sensação familiar de ser puxada e remontada a envolveu, e então ela estava de volta. Ela cambaleou para fora do brilho cintilante, de volta ao campo aberto, perto de Passa-Vento. O sol brilhava forte, e a grama verde parecia vibrante e real, depois da paleta de cores irreais da outra dimensão. Os moradores que vigiavam o portal de longe gritaram em choque ao vê-la aparecer. Seus pais correram para abraçá-la, chorando de alegria e alívio. Ana contou sua história inacreditável, o portal, o mundo paralelo, o encontro com Gabriel. A princípio, muitos foram céticos, atribuindo sua experiência a alucinações ou sonhos. Mas quando ela descreveu detalhes que só os desaparecidos poderiam saber, e quando mostrou o artefato estranho que havia trazido consigo, a descrença começou a vacilar. A notícia da volta de Ana e de sua história se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos das autoridades e dos cientistas. O campo foi novamente isolado e Ana foi submetida a inúmeros interrogatórios e exames. O artefato foi estudado intensivamente, mas sua composição e funcionamento permaneciam um mistério. Alguns cientistas teorizaram que era de origem extraterrestre. Outros acreditavam que era uma tecnologia de uma civilização perdida ou de outra dimensão.